E aí, a gente paga imposto, né? Mas já parou para pensar no caminho que esse dinheiro faz até virar merenda na escola, o posto de saúde funcionando, o asfalto na rua? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse mundo gigantesco e, vamos combinar, bem complexo das compras públicas aqui no Brasil para entender exatamente como o nosso dinheiro é gasto. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Todo mundo se pergunta, tá, eu paguei meus impostos, e agora? Para onde essa grana toda vai de verdade? A resposta, olha, talvez seja mais direta do que a gente imagina. Grande parte desse dinheiro se transforma nisso aqui, contratos públicos. É só pensar no nosso dia a dia. A comida que chega na escola, a viatura da polícia que faz a ronda, os equipamentos lá do hospital, tudo isso, absolutamente tudo, chega até a população por meio de uma compra feita pelo governo. Para a gente conseguir entender melhor esse universo, o nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, como o governo faz suas compras. Depois, vamos dar uma olhada nos contratos que, digamos, levantam suspeitas. Na sequência, a gente vai conhecer os guardiões do cofre. Daí, vamos explorar as inovações que estão tentando melhorar o sistema e, por fim, pensar um pouco sobre o que o futuro nos reserva. Ok, vamos começar pelo começo, simplificando as coisas. Dá pra gente pensar nas compras públicas como se fosse o shopping do governo. Só que, como vamos ver, as regras desse shopping são bem diferentes daquelas que a gente está acostumado. De forma bem resumida, existem dois jeitos principais de comprar. A regra geral, o padrão, é a licitação. É um processo aberto, competitivo, onde várias empresas disputam para ver quem oferece o melhor serviço pelo menor preço. Mas, claro, existe a exceção, o contrato emergencial. Ele acontece quando tem uma urgência tão grande que não dá para esperar. Aí a lei permite uma contratação direta sem essa concorrência toda. Certo. E é aqui que a coisa começa a ficar complicada. O que acontece quando esses processos dão errado? E olha, os problemas podem ser gigantescos, envolvendo bilhões de reais, ou acontecer ali, no nível local, afetando diretamente uma comunidade pequena. Olha só este número, 1,3 bilhão de reais. Esse é o valor de um contrato na educação do Amazonas que foi feito sem licitação. O caso, claro, está sendo investigado pelo Tribunal de Contas do Estado e levou até a uma recomendação para afastar a secretária da pasta. E não para por aí. Em outra ponta, lá na Petrobras, o Tribunal de Contas da União, o TCU, apontou uma série de falhas num processo de compra de navios. O custo operacional estimado? Quase 2 bilhões de dólares. Isso só mostra que os problemas podem aparecer em qualquer setor e com cifras, assim, astronômicas. E para a gente não achar que isso é coisa só de peixe grande, dá uma olhada nesse caso em nível municipal. Na cidade de Casa Branca, em São Paulo. Começou com denúncias contra uma empresa de limpeza, o contrato foi quebrado e qual a consequência? A prefeitura teve que correr e fazer uma contratação emergencial de mais de 2,6 milhões de reais. Voltando lá no caso da Petrobras, a auditoria do TCU encontrou falhas bem técnicas, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, o planejamento econômico não batia com a estratégia geral da empresa. O edital não deixava claro como as propostas iam ser avaliadas e até o tipo de contrato que eles escolheram foi considerado inadequado. São esses detalhes que podem comprometer um processo inteiro. Então tá. Se as coisas podem dar tão errado, quem tem a responsabilidade de conferir a nota fiscal? Quem são os guardiões do dinheiro público? Essa fiscalização principal fica a cargo dos tribunais de contas. Como a gente vê aqui, o TCU, que é o federal, auditou a Petrobras e também cria regras gerais de governança. Aí a gente tem os tribunais estaduais, como o do Amazonas, que atua nesses casos específicos, e outros, como o de Mato Grosso do Sul, que trabalham na prevenção, sabe? Capacitando os gestores para fazerem compras melhores, mais sustentáveis. Ok, a gente viu os problemas, quem fiscaliza, mas e as soluções? Felizmente, tem muita coisa acontecendo para modernizar esse sistema. Bora ver como a tecnologia e novas regras estão sendo usadas para evitar que essas falhas aconteçam de novo. Queria apresentar a Alice. E não é uma pessoa, é um robô. Uma inteligência artificial da Controladoria Geral da União, a CGU. Pensa nela como uma super revisora automática. Antes mesmo de uma licitação ir para o ar, a Alice lê todo o texto procurando possíveis erros e riscos. Ela ajuda a prevenir o problema antes que ele aconteça. E a Alice atua dentro da principal vitrine de compras do governo, o portal compras.gov.br. A dimensão desse portal é impressionante. Só em 2025 foram quase 100 mil pregões eletrônicos. Sabe quanto dinheiro isso movimentou? Mais de 240 bilhões de reais. É um volume gigantesco.
Por isso que uma ferramenta como a Alice é tão importante para dar mais segurança para tudo isso. E a inovação não está só na tecnologia, não. Está nas regras também. Existe um projeto de lei, por exemplo, que quer dar preferência para produtos e serviços nacionais. A lógica é a seguinte: um produto brasileiro poderia custar até 20% a mais que um estrangeiro e mesmo assim ganhar a licitação. E se ele trouxer alguma inovação tecnológica, essa margem sobe para 30%. O objetivo, claro, é fortalecer a nossa indústria. E falando em facilitar as coisas, tem também o Contrata Mais Brasil. É uma plataforma para desburocratizar aquelas contratações menores. A ideia é muito simples. O órgão público precisa de um serviço, ele acessa o sistema e contrata direto um MEI, um microempreendedor individual ali da região mesmo. Menos papelada, muito mais agilidade e ainda dá um empurrãozinho na economia local. Bom, a gente passou por como funciona, pelos problemas, pelas soluções que estão surgindo, mas a pergunta que fica é: e agora? Para onde tudo isso está caminhando? Qual é o futuro das compras públicas no Brasil? Essa citação do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul dá uma pista excelente. O futuro não é mais só sobre comprar o produto mais barato e pronto, é sobre consolidar a sustentabilidade. E isso quer dizer levar em conta critérios ambientais, sociais, é sobre garantir a qualidade do gasto e, no fim das contas, uma governança melhor. E para fechar, fica uma reflexão no ar. De um lado, a gente vê a tecnologia avançando, a inteligência artificial, novas regras sendo criadas. Do outro, as constantes tentativas de dar um jeitinho, de burlar o sistema. Nessa queda de braço, quem será que leva melhor? Essa é uma disputa que, sem dúvida, vai definir o futuro do nosso dinheiro.